Olá, olá, olá pessoal. Nosso devocional de hoje está em cima da seguinte pergunta: é possível ofender a Deus? E para responder um pouco, dessa pergunta, a gente vai refletir em cima do Salmo 52, no versículo 1, que diz assim: por que você se vangloria do mal continuamente? E, ó homem prepotente, sabe? E esse salmo foi escrito em cima de um contexto que Davi vivenciou, e foi o seguinte: ele estava sendo perseguido por Saul, que tinha sido rejeitado por Deus como rei de Israel, porque o coração dele abraçou o que era mau, o que era orgulhoso, o que era vaidoso, e ele se esqueceu de Deus. Ele transformou o reinado dele em perseguir Davi, porque Davi viria a ser o próximo rei de Israel. Ele virou o tempo que ele ainda estava ali em perseguições a Davi. Só que Davi construiu uma amizade bem profunda, verdadeira, com Jonatas, filho de Saul. E todas as ocasiões que Jonatas sabia que o pai planejava matar Davi, ele trabalhava para salvar um amigo. E esse salmo obedece o contexto de quando Davi passou na casa do sacerdote e pegou comida e a espada que ele tinha usado para decepar Golias. E Saul começou a síndrome de perseguição, a síndrome do ofendido. E aí o que acontece? Ele começou a oprimir as pessoas ali, perguntando: nossa, ninguém se preocupa comigo, ninguém me informa quando tramam contra mim. Mas na verdade ele estava tramando contra Davi, mas ele transferia a questão daquilo não estar sendo bem sucedido a Deus, às pessoas, mas ele não enxergava que nas atitudes dele ele ofendia a Deus, sabe? Ele não enxergava que com as atitudes dele ele ofendia o próprio filho Jonatas. E Davi, movido por profunda angústia, por profunda aflição, ele escreveu esse Salmo 52. E nesse versículo ele fala: por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus, né? Ou seja, de ofender a Deus continuamente, ó homem prepotente. Sua língua é como uma navalha afiada ou lâmina afiada que prefere a mentira do que a verdade, sabe? A gente começa a se perder um pouco em certos posicionamentos, em certas palavras, quando a gente não se preocupa mais se aquilo, em primeiro lugar, é uma ofensa contra Deus. Não vai adiantar nada abraçar o ensinamento de Cristo quando ele diz, num direcionamento, entre aspas, num modelo de oração: perdoe nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Se a gente não se preocupa se as nossas atitudes estão ofendendo a Deus e ofendendo as pessoas ao nosso redor. E Davi passou por essa situação diante de Saul. Ele viveu essa angústia, essa perseguição por parte de Saul. E eu fico pensando, como que seria ser perseguido assim, alguém querendo te matar continuamente, não se preocupando se vai ofender a Deus em primeiro lugar, só porque ocupa uma posição de rei, acha que pode fazer o que quer, como quer. Às vezes a gente aqui nos nossos dias não está ocupando posições de rei,
mas a gente acha que é, porque a gente tem um pouco mais de destaque, ou porque a gente acha que a vida é minha, as regras são minhas, eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero, faço o que eu quero, e a gente não se preocupa se o nosso modo de viver tá agradando a Deus, tá sendo verdadeiro, ou se tá espalhando veneno por onde a gente vai, sabe? E é muito fácil eu ficar aqui falando palavrinhas de prosperidade, mas acho que tempos difíceis requer uma reflexão profunda, sabe? Requer realmente que a gente compreenda que é essencial Deus sempre estar em todos os momentos de nossas vidas, porque do que adianta assumirmos um discurso de que a verdade liberta, mas nossas atitudes serem agradáveis, mas sempre estarem mascaradas com o veneno mais mortal por trás de um sorriso, por trás de uma atitude que, mesmo que demonstre um bem aparentemente, né, fazendo uma boa obra, mas ali por trás está um coração prepotente, um coração orgulhoso, um coração venenoso, sabe? Precisamos aproveitar principalmente tempos difíceis e nos avaliarmos para ver se estamos vivendo como Saul, que não está se preocupando mais com nada, não se preocupou mais se estava ultrajando, ofendendo a Deus, mas agia só para satisfazer as vontades dele. E olha só o cúmulo que Saul chegou a fazer. Ele chegou a matar o avô e o pai do sacerdote que Davi foi consultar e pegou a comida. Saul matou toda a família e o neto dessa família conseguiu fugir e ir até Davi. E Davi ainda falou assim: não é por minha causa que você está sendo perseguido. Fique comigo e tudo irá bem. Mas Davi falou isso para ele não por causa dele ser o capitão da guarda do rei, mas por causa que ele sabia que Deus era na vida dele, apesar de toda a imperfeição, de todo o pecado acima de tudo. Muitas vezes a gente abraça o pecado e acha que aquilo está fazendo bem, acha que aquilo é uma coisa muito boa, sabe? Muitas vezes a gente viver uma religião vazia, uma religiosidade vazia também é ofender a Deus. E a gente precisa estar constantemente vigilante em nossas atitudes, em nossas palavras, porque se a gente perder o favor de Deus, o que vai nos restar? Se a gente escolher uma maneira de viver continuamente, de ultrajar a Deus, de ofender a Deus, o que vai nos restar? Se o que nos mantém é a misericórdia de Deus.